vai o viadinho, lá vai a meninazinha, essas coisas. Porque assim, pra gente é uma coisa normal. E as pessoas tratando como se fosse um absurdo. A bandeira do movimento LGBT foi criada em 1977 e é formada por 6 cores: roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, semelhantes à cor do arco-íris. A ideia era representar a diversidade humana. Mais do que isso, garantir o respeito que todos devem ter uns pelos outros, o que nem sempre acontece. O jornalista Jock Jim, com frequência, sai de casa em São Luís, tendo que enfrentar o preconceito de frente. A gente que é LGBT está sujeito a uma série de violências. Tem a violência física, que é a parte mais cruel dessa violência homofóbica, né, que muitas vezes resulta em mortes. Então, no ano passado, no Brasil, morreram cerca de 330 pessoas, que é um número recorde, segundo uma ONG que faz esse levantamento, número não oficial, já que não há registros pelas secretarias de segurança pública dos estados brasileiros. E para além da violência física, existe a violência psicológica, a violência financeira, existe a discriminação no mercado de trabalho, discriminação no ambiente familiar, no ambiente escolar, e é muito difícil para as pessoas LGBTs lidarem com essas violências, né? A gente sabe violência de todos os lados. A intolerância tem sido tão grande que os ataques estão sendo registrados à luz do dia. Essa estudante homossexual ainda tenta se recuperar de um susto sofrido no mês de agosto em São Luís, quando uma mulher agrediu ela e a namorada dentro do ônibus. O vídeo de celular viralizou na internet. O discurso de ódio da agressora revoltou todos no coletivo. Foi muito agressiva, né? Falou várias palavras de ódio, disse que a gente era abominação, que a gente era nojenta. Enfim, foi horrível. E foi traumático demais. Eu passei dias sem sair de casa direito, com medo quando eu saía de encontrar ela de novo e ela fazer qualquer coisa comigo. Conseguiram registrar algum boletim de ocorrência? Não, quando a gente chegou, depois de tudo acontecido, quando a gente chegou na delegacia, eles disseram que a gente não podia prestar o boletim de ocorrência porque não tinha o nome completo da agressora. Além da violência verbal sofrida fora de casa, existe outro tipo de violência muito comum sofrida no ambiente familiar. A mãe deste estudante de 19 anos, que preferiu não se identificar, descobriu sua homossexualidade quando tinha 14 anos. Ele conta que teve a morte encomendada pela própria mãe por não concordar com a sua orientação sexual. Quando 3 caras entraram na minha frente, falaram: a gente trouxe um recado da tua mãe, moleque. Viadinho, como eles me chamaram. E aí, um me deu uma rasteira e começou. Um chutando na minha cabeça, outro me esmurrando na cara. Teve um momento que foi um me agarrou pela camisa, me jogou de cima para baixo e foi o último momento que eu comecei a desacordar. Que por impacto na cabeça, a dor estava tão grande que eu já estava desacordando, e muita dor na costela também. Quando não, eu acordei e no outro dia já estava no socorrão. Esta pós-doutora em psicologia explica que ninguém define em qual momento da vida vai seguir determinada orientação sexual. A sexualidade ela se desenvolve desde a hora que o bebê nasce. Ela começa a dar os seus indicadores aqui com 4, 5, 6 anos, que é o momento em que a criança começa a expressar a sua identidade de gênero. Ela se identifica sendo homem ou ela se identifica sendo mulher, sendo menina ou sendo menino. No início da adolescência, o que chama a atenção é que ela vai começando a ter desejo sexual. E aí esse é o momento onde ela descobre o que a atrai sexualmente. Ela se atrai pelo sexo oposto, ela se atrai pelo mesmo sexo, ela se atrai por ambos os sexos. Então, durante todo esse período, né, infância e adolescência, ela constrói a sua identidade de gênero, quem sou eu, e a sua orientação de gênero, por quem eu me sinto atraída. O que é muito importante é que os pais e mães comecem a ler mais sobre o assunto, a se informar mais sobre o assunto e a entender que a sexualidade humana é extremamente complexa e que a identidade de gênero ela pode se desenvolver de diversas formas, assim como a orientação de gênero. Então, reprimir esse adolescente, castigá-lo, bater nele, humilhá-lo, ofendê-lo, só vai destruí-lo. A homofobia é o preconceito ou discriminação praticado contra uma pessoa em virtude de sua orientação sexual ou identidade de gênero, de acordo com dados coletados na internet e em jornais pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Foram identificados entre 2008 e fevereiro de 2017 67 assassinatos relacionados à orientação sexual
ou de identidade de gênero no Maranhão. Foram 49 assassinatos de gays, que representam 73% dos casos, 15 mortes de trans, notificando 22% das mortes, uma morte de bissexual, representando 2% dos casos, e 2 lésbicas que foram mortas no Maranhão nesse período, com percentual de 3% do total de mortes. No ano passado, foram registrados 15 homicídios com motivação de discriminação e preconceito. Neste ano, já são 13 mortes. E chama a atenção, inclusive na própria cena do crime em relação a esse tipo de vítima, né? A extrema violência em que esses crimes geralmente são praticados, que nós denominamos aí na doutrina policial de crimes de ódio, crimes que deixam aí um grande rastro de sangue, digamos assim, onde geralmente são utilizados, sobretudo aqui no Maranhão, né, armas brancas para a prática desses crimes, e pauladas também é um meio de asfixia. Então você nota lá pela própria cena do crime, pelo estado da vítima, em que a vítima é deixada e as circunstâncias em que você se depara. E ao longo das investigações você vai descobrindo, né, a opção sexual da vítima, etc. E você confronta aquilo com as demais provas para ver que realmente é um crime de ódio. Um crime em que o autor, naquele momento ali, está tomado por uma forte raiva, um sentimento de raiva muito grande, e acaba trazendo isso para o crime, né? Apesar dos números, existe a subnotificação, ou seja, os dados podem estar mascarados, porque a maioria dos casos de mortes envolvendo o público LGBT é registrado como um homicídio simples. Isso porque ainda não existe legislação configurando no Código Penal o crime de homofobia. Os casos de homicídio com motivação homofóbicas, eles não são, inclusive, notificados exatamente em razão da falta da criminalização, né, da homofobia no Brasil. A ausência de criminalizar, como criminalizamos o racismo, o feminicídio, né, a violência contra a mulher, impede nós termos dados importantes para que, inclusive, o Estado possa fazer investimento em políticas públicas naquela área. Em 2015, foi sancionada a lei do feminicídio, que pune com mais rigor quem comete crime de homicídio doloso contra a mulher por motivo relacionado ao gênero feminino. O movimento LGBT quer que uma lei parecida com a do feminicídio seja sancionada para punir com mais rigor quem comete violência contra gays, bissexuais, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros no Brasil. Falta vontade política, falta compreender que a homofobia é uma realidade na sociedade brasileira, que mata pessoas, que violenta pessoas fisicamente e simbolicamente ao longo da vida, todos os dias, em relação a pessoas que estão apenas lutando pelo direito de ser, lutando pelo direito de expressar seus afetos, portanto, lutando por valores que são positivos para a nossa sociedade. Então, o movimento LGBT, ele tem uma luta que é importante para todas as pessoas, mesmo as que não se inserem no grupo LGBT, porque é uma luta pela liberdade existencial, uma luta pela liberdade dos afetos, é uma luta pelo amor. Portanto, é uma luta que deve contar com o apoio de todas as instituições e, evidentemente, a OAB, ela faz parte dessa luta. Ela não apenas apoia, é uma luta da OAB, porque é uma luta pela democracia. Sem o apoio do Congresso Nacional para a criação da lei, os números da violência só aumentam. No dia 31 de maio, Lucas Carvalho, de 17 anos, foi assassinado a golpes de faca no bairro da Divinéia, em São Luís. A mãe dele, que também preferiu não se identificar, não acredita que possa ser um caso de violência homofóbica. Até hoje, a Polícia Civil não encontrou quem assassinou Lucas. Para a mãe, ficou a dor pela ausência do filho e a lembrança fria e cruel de como ele foi morto. Ele foi saqueado, foi bem torturado, degolado, tudo isso. Garganta cortada, facada na barriga inteira. Eu conferi, deu umas 6 por aí. Eu conferi as fotos.
Estava bem maltratado mesmo, bem judiado. Olha, para mim, até hoje é muito triste, eu não entendo por que fizeram isso com meu filho. Até hoje não dá para entender por que fizeram isso com ele, não. Porque é uma pessoa que não tinha inimigo, uma pessoa que não procurava confusão, uma pessoa que não andava errado, só se divertia. Só isso, e eu não entendo por que fizeram isso com ele, não. A Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular vê com preocupação a violência contra o público LGBT no Maranhão e tem criado campanhas para barrar o preconceito. A Secretaria tem agido em 3 frentes. Uma primeira frente que é da mobilização. Nesse sentido, tem apoiado as várias iniciativas da população LGBT, como a Parada Gay, como seminários, encontros, articulações regionais e nacionais, para fortalecer uma agenda desse segmento. O segundo, que é uma institucionalização das políticas públicas, que é uma questão fundamental para a proteção e promoção de direitos. Nesse sentido, se avançou na consolidação do Conselho Estadual de Direitos da População LGBT e, ao mesmo tempo, também da condição de agendas de políticas públicas nas principais secretarias, como Educação, Saúde e Segurança Pública. E a terceira, que é o enfrentamento à violência praticada contra a população LGBT. Nesse aspecto, a maioria dos assassinatos cometidos, crimes de homofobia, foram apurados. Se espera também que os outros também, do mesmo modo, chegue a uma apuração devida e com a punição dos responsáveis. Para denunciar os casos de violência contra LGBTs, as pessoas podem usar o 181 através de ligação ou aplicativo e o Disque 100. Além da importância da denúncia, levantar discussão sobre o preconceito, homofobia e machismo é essencial, já que a resistência ao novo, ao diferente, faz vítimas sem dó nem piedade. E as tentativas de encarar a homossexualidade de frente esbarram em uma muralha de ignorância que parece ser intransponível. Mas não é. A realidade de uma pessoa LGBT é uma realidade de violência diária, uma realidade de violência que vai ocorrer enquanto ela estiver viva, porque infelizmente a sociedade é preconceituosa, as pessoas reproduzem preconceitos e discriminam mesmo. Então, procurar se fortalecer estando junto com outras pessoas que possam te dar um suporte adequado. E se informar mesmo, e saber que direitos você tem, aonde você pode recorrer em caso de preconceito no ambiente de trabalho, em caso de preconceito familiar, nas ruas. E nós brasileiros já somos muito preconceituosos em relação a esse assunto, né? Mais de 80% da população, independentemente da camada social ou do nível educacional, rejeita a homossexualidade. E aí a gente vai fazer o que com isso? A gente acaba contribuindo para alimentar a rejeição contra essa categoria e isso vai suscitar uma maior incidência de crimes de ódio, de dizimar uma população, de destruir uma população simplesmente pela intolerância em relação ao diferente. Não é como eu sou, então não é de jeito nenhum.
Muitas informações equivocadas têm sido divulgadas sobre a vacina HPV, principalmente por meio das redes sociais. Mas o que é de verdade sobre a vacina HPV? Alguns fatos. Mais de 130 órgãos regulatórios mundiais, inclusive a nossa Anvisa, aprovaram e licenciaram a vacina. Desde 2006 já foram aplicadas mais de 200 milhões de doses em todo o mundo, sendo que 10 milhões delas aqui no Brasil, sem registro de eventos adversos graves causados pela vacina. Os eventos adversos que ocorreram e foram notificados depois de algumas meninas terem sido vacinadas, na grande maioria das vezes, depois que esses casos foram investigados, ficou claro que não foram causados pela vacina, mas uma grande coincidência. Países como a Austrália, por exemplo, que adotaram a vacina desde 2007, já observaram resultados positivos para a saúde das mulheres. Mais de 50% de redução dos exames de Papa Nicolau alterados e de lesões que antecedem o aparecimento do câncer do colo do útero. Além da proteção, o que mais a vacina pode causar? Na grande maioria das vezes, reações adversas leves, como acontece com as outras vacinas. Dor, vermelhidão, inchaço no local da injeção. Ainda que raramente dor de cabeça e febre, em geral de leve intensidade, podem acontecer e desaparecem em 24, 48 horas após a administração da vacina. Desmaio depois de tomar injeções, inclusive vacinas, fazer exame de sangue, doar sangue, principalmente entre meninas e adolescentes, acontecem e não é diferente com a vacina HPV. Por isso, é sempre bom vacinar a adolescente sentada e esperar um pouco antes de deixá-la embora. Então, mães, pais ou responsáveis, levem suas filhas de 9 a 13 anos para tomar a vacina contra o HPV em uma unidade de saúde do SUS. Ou fiquem atentos ao período de vacinação nas escolas. Então é simples. São 3 doses da vacina HPV para proteger nossas meninas do câncer do colo do útero. Se sua filha já tomou a primeira dose, não deixe de levá-la para tomar a segunda. É o governo federal